Olá, cursistas! Sou a professora Vanderleia, sou graduada em Ciências Sociais, especialista em Psicologia Educacional e Educação à Distância e mestre em Desenvolvimento Social. Dando sequência ao curso de vocês, vamos trabalhar a disciplina Didática do Ensino de Filosofia. Peço que em nossas aulas vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Ressalto a importância da dedicação de todos nos estudos e atividades da sala virtual para que tenhamos um bom resultado. Como diz a frase de um autor desconhecido, faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado vem na mesma proporção de seu esforço. Então, foco em seus estudos e façam o melhor que puderem. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos ver um pouquinho sobre a filosofia e seu ensino a partir da entrevista com Celso Favoreto, que é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. O nosso objetivo é compreender a importância do processo de reinserção do ensino de filosofia no ensino médio, bem como o desafio de delimitar o sentido que esta disciplina pode ou deve ter neste contexto. Isto a partir das orientações curriculares nacionais para o ensino médio e também pelos parâmetros curriculares para o ensino médio. E ainda, identificar a didática adequada ao ensino da filosofia, que envolve a formação dos docentes nas licenciaturas de filosofia, a produção de material didático, as condições institucionais e de infraestrutura e a prática efetiva nas salas de aula. Favoreto considera a reinserção da filosofia no ensino médio como algo novo e que não pode ser feito de modo abstrato. Precisa ser resultado de uma experiência didática concreta que envolve algumas questões fundamentais, como a formação dos docentes nas licenciaturas de filosofia, a produção de material didático, as condições institucionais e de infraestrutura e a prática efetiva nas salas de aula. Questões estas já preconizadas pelas orientações curriculares nacionais e pelos parâmetros curriculares para o ensino médio. O desafio é o de especificar, em termos concretos, essas diretrizes, combinando a preservação da especificidade da filosofia com as condições objetivas da sua inserção no ensino médio. Para ele, os principais desafios colocados neste contexto inicial de implementação são: primeiro, definir claramente os objetivos do ensino de filosofia no ensino médio. Segundo, a filosofia não se dirige às pessoas sem mais, sem menos, como se ela fosse logo um objeto de gosto e de necessidade. A necessidade não existe em si, ela advém da curiosidade necessária, sem a qual não há conhecimento, não há reflexão. Uma necessidade não dada. É algo que a escola diz ser necessário e que nós sabemos ser socialmente necessário, mas que não é reconhecido de imediato pelos adolescentes. Na vida cotidiana, a necessidade está mais na ordem da praticidade e das operacionalizações do que propriamente na ordem da reflexão, da interpretação e da busca de um conhecimento. E, em terceiro lugar, ele afirma que é de nível institucional e não se trata apenas de garantir a presença da filosofia como disciplina obrigatória, em termos legais. É preciso saber quais são as condições concretas de funcionamento. E estas condições são basicamente as seguintes: os requisitos propriamente materiais, o prédio, a construção, a sala de aula, os materiais didáticos. E segundo, o modo como o trabalho em sala de aula, organizado pelos professores, poderá ser eficaz, o que dependerá não apenas do saber desses professores, mas da maneira como eles podem tornar esta disciplina pedagógica. Este é um processo de ajuste e nitidamente pedagógico, considerado delicado, porque depende da formação adequada do professor em filosofia que tenha vivido a experiência da produção filosófica
Existe atualmente a perfeita consciência de que as licenciaturas, tais como nós as conhecemos na tradição histórica brasileira, não cumpriam e não estão cumprindo no momento as tarefas necessárias. Para Favoreto, as licenciaturas têm uma dificuldade muito grande, primeiro de preparar os professores para identificar o que é ou não relevante de toda a produção filosófica, tendo em vista tanto a formação dos educandos, quanto a necessidade de tematizar condições presentes da cultura, da política, das artes, das ideologias e assim por diante. Há ainda uma enorme resistência por parte dos filósofos profissionais em geral para passar do nível das interpretações, do nível dos conhecimentos, para o nível do ensino, no qual é preciso operacionalizar. Pois pensar que a filosofia não precisaria operacionalizar porque é um saber já totalizador em si, é um engano. A filosofia não é mais totalizadora. Há filosofias e não filosofias. Então, surge a questão: como o professor vai se localizar para que haja produção conceitual, para que haja eficácia na absorção dos diversos tipos argumentativos de pensamento? Primeiro, a filosofia, em princípio, não é discussão, não é um fórum de debates. É um dos enganos em que caiu o trabalho com filosofia no nível médio, quando, para reagir à tendência tradicional no ensino desta matéria, passou a ser discussão de problemas. Se a filosofia veio para o nível médio, é porque tem, como as outras disciplinas, que contribuir especificamente com debates, com discussões de problemas emergentes da vida social, da vida política, problemas como as drogas, a violência, a sexualidade, etc., que são problemas interessantes e podem ser discutidos, inclusive em aulas de filosofia, desde que trabalhados a partir da construção de referências. O fundamental é o que se seleciona em toda a produção filosófica de um lado e de outro as necessidades que surgem da existência social, política, da inserção cultural e da necessidade de subjetivação dos alunos, que é onde está a construção necessária. É aqui que o trabalho do professor deixa de ser pura transmissão e simples organização de debates. Embora se fale no retorno da filosofia ao ensino médio, não existia, até o que está acontecendo nos últimos anos, uma experiência de ensino de filosofia no Brasil. Ao contrário, ocorre com outras disciplinas, como a matemática e o português, por exemplo. Desde o final dos anos 1920 e começo dos anos 1930, quando a filosofia começou a aparecer nos currículos escolares, ela nunca se fixou como disciplina. Ela entrava e saía em todos os cursos chamados de secundários naquele tempo. A criação da lei de 1961 estabiliza certo currículo e permanece durante os anos de 1960. Mas a filosofia não era uma disciplina obrigatória. Ela está no currículo, mas como disciplina optativa e continua a existir nas escolas que já a ministravam. No começo da década de 1970, foi promulgada pelo governo militar a Lei 5.692, que mudou o sentido do curso secundário para profissionalizante. Aqui, a filosofia praticamente saiu dos currículos. E saiu por duas razões. Primeiro, porque se os cursos deveriam ser profissionalizantes e, portanto, devia dar ênfase às disciplinas que colaborassem para a profissionalização, não havia espaço para a filosofia. Segundo, de acordo com o que o regime militar pretendia como educação, a filosofia não era vista como realmente comprometida com a educação, mas apenas com a ideologização. Com esta dupla justificativa, recomendou, neste momento, que a filosofia fosse retirada do currículo. Outro argumento era que, ao introduzir a disciplina Educação Moral e Cívica, esta deveria ter um caráter reflexivo sobre a moral,
sobre a ética e seria o lugar adequado para o exercício do filósofo ou para o exercício da disciplina de filosofia. Neste cenário, o processo de reintrodução da filosofia no ensino médio acaba sendo uma bandeira social ligada à própria redemocratização do país por algumas razões. Vejamos. Primeiro, porque transformar a educação secundária em uma disciplina profissionalizante não tinha produzido o efeito buscado pelo regime militar. Segundo, porque as mudanças produzidas nas disciplinas pedagógicas, como português, matemática, ciências, introduzidas para facilitar a aprendizagem e acelerá-las, também não tinham dado certo. E terceiro, as disciplinas propriamente reflexivas, como a filosofia e sociologia, estavam sendo requeridas porque julgava-se que o enfraquecimento do ensino em termos conteudísticos vinha acompanhado de uma total ausência de reflexividade. Assim, embora o chamado pela volta da filosofia tenha sido uma necessidade educacional, ela vinha no bojo da redemocratização, para a qual o pensamento livre estava sendo novamente requerido. Essa ideia começou a ser gestada no final de 1970 e, em meados dos anos 1980, deu alguns resultados. Isso através da movimentação de vários departamentos de filosofia e pela criação, no começo dos anos de 1980, de uma entidade chamada Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas. Em meados de 1980, já estava configurado. Vários encontros nacionais de departamentos de filosofia foram realizados para pensar a política da reintrodução da filosofia, não apenas como optativa, mas como disciplina obrigatória, compondo o currículo do ensino de segundo grau. A filosofia começou a aparecer e mobilizar muita gente, professores, o país e também a imprensa, se tornando algo a ser discutido. O paradoxo é que se imaginava que a volta da filosofia seria um momento para finalmente produzir uma reversão nas expectativas do ensino. De repente, os alunos voltariam a ler, a escrever e a pensar, porque a filosofia era pensada assim, mas ela não trouxe e o ensino permaneceu naquele ritmo de diluição acelerada, gerando uma expectativa muito forte sobre o professor de filosofia neste contexto, onde este é propriamente o responsável pelo sucesso ou fracasso de um trabalho didático muito difícil. Para Favoreto, o professor de filosofia precisa saber recortar na tradição filosófica aquilo que é fundamental para articular o tratamento dos temas que são diversos e podem ser saídos diretamente da história da filosofia ou da atualidade. O professor deve ainda fazer o recorte do que é relevante e do que não é. Argumenta que ainda não temos consolidada uma tradição no ensino de filosofia. Por enquanto, nós estamos no domínio da experiência. A partir dos anos de 1980, começaram a aparecer muitos manuais de filosofia, o que ainda existia até o final dos anos de 1970. Mas esses manuais raramente atendiam de forma adequada. De ser necessário um material que, trabalhado com os alunos pelo professor, leve-os ao domínio da reconstrução e da construção conceitual. Como exemplo, estão os textos filosóficos, a produção cultural e até a própria produção artística do meio em que está o aluno. Mas há um limite, que é o texto filosófico. Não há nenhuma possibilidade de fazer filosofia e de a filosofia ser relevante sem ler, sem reconstruir e produzir o texto. É importante que na sala de aula circulem textos de filosofia lidos filosoficamente e textos que não são de filosofia, mas lidos filosoficamente também. O modo como o professor vai lidar com essa pluralidade depende das escolhas e das oportunidades, o que depende muito da formação do professor e da maneira como ele se sente melhor para levar os alunos a conceituar, argumentar e problematizar. Enfim,
A filosofia, pela primeira vez no Brasil, faz parte da cultura. Está se cotidianizando porque está deixando de ser uma experiência de transcendência do pensamento para se tornar uma experiência da imanência do pensamento. Assim, chegamos ao final da nossa primeira aula e esperamos que tenhamos conseguido compreender a importância do processo de reinserção do ensino de filosofia no ensino médio e identificar a importância da didática adequada ao ensino de filosofia. Sucesso a todos e até a próxima!